e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Hoje vamos meditar uma parábola que o Senhor conta a respeito da vigilância. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também preparados, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Amém? Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pedir para o irmão Moacir, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, meu Deus, por esta noite que já se passa. Estamos em tua casa, Deus, para te cultuar, te adorar e bendizer o santo nome. Nos abençoa, Deus, aqui estamos no meio do teu nome. Para a família que é representada, abençoa aquele que não pode vir, como o irmão Antônio, também a irmã Nina, os demais que não estão aqui, como a irmã Lídia e outros, meu Deus. Amém. Mas que o Senhor visite cada um, esteja guardando, protegendo e livrando do mal. Amém. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser lida e que venha nos despertar a nossa mente, que podemos pôr no mundo. Fala, Senhor, nossos corações, através do Espírito Santo. Que Amém, Pai. o pastor Emael já não seja destruído por ti, através do Espírito Santo, para falar aos nossos corações. Abençoa, Deus, o enfermo da tua igreja. Abençoa, Deus, o teu povo. Obrigado, Deus, que o Senhor tenha até aqui nos livrado do mal, do coronavírus e tanto outro mal. Amém, Pai. Que possa nos afligir. Só temos a agradecer, Deus, por todo o benefício que temos feito. Perdoa-te nossos pecados. É isso que pedimos, agradecer, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, uma das coisas que o Senhor Jesus, ele sempre teve o cuidado de ensinar e incentivar os seus servos foi a respeito da vigilância. Aqui, quando nós lemos aqui esta parábola, né? Ele começa falando para que possamos estar com cingidos lombos, né? E acesas candeias, ou seja, você deve estar sempre preparado para este momento em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E a Bíblia, ela vai sempre estar nos orientando, vai sempre estar nos ensinando, nos despertando a estarmos sempre vigilantes, né? E aí é importante a gente estar vigilante em diversos aspectos nas nossas vidas, tá? A primeira coisa que a gente pode aprender através dessa parábola é que nós temos que estar preparados, né? Que a gente tem que estar com o lombo cingido, né? Vestido, arrumado, com a lâmpada, né? A candeia
preparada para sair, né, com azeite, né? Lembra da parábola das 10 virgens, né? Então, elas tinham lá as suas candeias, as prudentes, elas tinham óleo, né? Tinham o azeite para poder aguentar um período maior. Então, da mesma forma, nós devemos estar vigilantes, pronto, sempre pronto, para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para nos encontrarmos com o nosso Senhor, né? Sempre estar preparado para as tentações, né? Porque elas vêm sobre nós. E ele diz aqui para nós estarmos preparados. E aí ele usa o exemplo, né, do servo. Tá? No verso 36 diz assim, ó, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então, ele usa o exemplo aqui do servo. Nós vivemos hoje numa sociedade que isso às vezes não faz muito sentido, mas para aqueles que ouviram ao Senhor Jesus naquele momento, fazia sentido, porque as pessoas estavam preparadas quando o Senhor se casava, viajava, ia para alguma festa, quando ele voltava, eles tinham que estar ali, ó, atentos. Então ele fala, ó, sede semelhantes a estes. Tá? E é claro que ele está falando, irmãos, da volta do Senhor. Tá? De vez em quando a gente fica pensando assim, né? Vem à nossa mente, será que o Senhor Jesus está voltando? Está pertinho? Tem hora que não dá essa vontade de assim, puxa vida, né? Mas nós vamos perceber que nós não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar, irmãos. Tá? Há alguns sinais que nós podemos ver por meio das Escrituras? Sim. Mas não dá para sabermos quando é que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Até porque não temos domínio sobre as nossas próprias vidas. Nós que estamos aqui hoje juntos, podemos amanhã não estar mais. Tá? Acontece. É meio estranho para nós isso, mas é verdade. Então ele fala, ó, quando o Senhor bater a porta, você já está ali preparado para abrir. Quando o Senhor nos chamar, irmãos, a gente tem que estar preparado para nos encontrar com Ele. Tá? E Ele vai chamar de bem-aventurados. Lê para mim, irmão Moacir, o verso 37, por favor. 37. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se fingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se aos servirá. Isso, então, ó, bem-aventurados, felizes, contentes aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Irmãos, nós devemos ser esses servos, que estamos sempre vigiando. E ele faz aqui, né, uma promessa, né? Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando os servirá. Ou seja, a nossa relação entre nós e o nosso Senhor Jesus, irmãos, é uma relação de que quando Ele vier para nos buscar, irmãos, aquele servo que está preparado para se encontrar com o Senhor vai se sentar à mesa, vai participar da ceia do Senhor, vai participar das bodas do Cordeiro, né? Da festa, do encontro do Senhor com a sua noiva. Então Jesus aqui, né, usando essa parábola, ele vai usar essas palavras para dizer, olha, se você estiver preparado, vigiando, você vai ser servido pelo seu Senhor. Você vai sentar à mesa. E Ele vai servi-lo, Ele vai se cingir e vai servi-lo. E aí ele diz no versículo 38, os momentos em que pode acontecer. Lê para mim, Marisa, por favor. Se vier na segunda vigia, e se
bem-aventurados são os tais servos. Isso, novamente, ele vai dizer da segunda vigília e ele vai dizer da terceira vigília, tá? Ou seja, mesmo que seja à noite, mesmo que seja de madrugada, devemos estar sempre preparados, tá? Devemos estar preparados. E aí ele fala novamente, e os achar assim, né, vigilante, bem-aventurados são os tais servos. Mas aí no verso 39, ele dá uma exortação para nós. Lê para mim, irmã Nilda, por favor, versículo 39. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse o que agora havia de não vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Presta bem atenção naquilo que o Senhor está falando aqui, ó. Sabei uma coisa. O pai de família, e aí, né, hoje não faz muito sentido isso para nós, né, mas é claro que se você souber que alguém está minando a sua casa, você vai tomar, né, alguns cuidados com relação a esse ladrão. Mas olha só o que ele diz aqui. Se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, ele vigiaria. Se nós soubéssemos quando o Senhor Jesus vai voltar, irmãos, a gente estaria todo mundo preparado. Todo mundo na igreja esperando o Senhor. Já pensou que maravilha? O Senhor voltar bem no dia que você está aqui reunido na igreja. A gente já sabe que tal dia o Senhor vai voltar. Então vamos todo mundo para a igreja e vamos esperar o Senhor cantando louvores ao Senhor. Que coisa maravilhosa. O problema é que a gente não sabe. E vai pegar muitos de surpresa. Muitas pessoas estão achando, não, que isso, o Senhor ainda vai demorar. Não, vai voltar bem depois, talvez não seja nem na nossa geração. Se nós soubéssemos, estaríamos mais alerta, irmãos. Né? Passou pela palavra de Deus, pelo que a Bíblia fala, que no final dos tempos nós ia ver muitas coisas acontecendo. Nós estamos vendo. Estamos vendo. Olha aquele vulcão lá entrando no mar, queimando água. Pois é. Água. Olha se tantas coisas que acontecem aí que a gente fica até, quando vê aquilo, a gente fica até terrorizado de ver. Então. Quando eu era da Assembleia de Deus, lá na tem um dos pastores que hoje é falecido, ele pregava sobre isso, que no final dos tempos nós ia ver coisa que nós ia ficar assustados, né? Assustados. E ainda não é o fim. Mas de quantos anos para cá já vem acontecendo e a gente está vendo cada hora que anda mais? Exato. O fim está chegando. O fim está chegando. Os sinais da volta do Senhor, irmãos, estão aí. Mas nós não sabemos o momento em que vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer? O que o Senhor está orientando aqui? Que nós estejamos preparados. Por isso que ele vai terminar no verso 40, né? Portanto, estáis vós também preparados. Porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Então, é certo, e tem um texto paralelo a esse. Vamos lá para Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Jesus ele vem falando a respeito da vinda do Senhor, versículo 24. Né? Ele está falando do sermão profético. E olha só que coisa interessante, irmã Nilda. A senhora estava falando dos acontecimentos. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 13, verso 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então vamos lá, irmão. Ó. Isso, e olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Ele está falando aqui do sol que não vai dar luz, da lua que não vai dar luz e das estrelas que vão cair, né? Nós sabemos que as estrelas lá no céu, irmão, elas estão a milhões de quilômetros de distância de nós. De alguma forma, né, esses poderes, né, essas forças que estão no universo, elas serão abaladas. Provavelmente, né, nós teremos aí nuvens aí que vão cobrir o sol, né? Vão cobrir, né? Vai cobrir a lua. Mas ele continua. Verso 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então veja, irmãos, presta bem atenção. Jesus está falando de vários sinais, de vários acontecimentos, que assim como a gente, né, o agricultor lá daquela região, olhava para a figueira e via a figueira com as folhas novas, né, os galhos novos, né, igual tá a nossa jabuticaba lá em casa. Hoje a Marisa falou para mim que ela tá cheia de florzinha. Então veja, aquela característica da planta da figueira aqui que ele está falando, mostrava para o agricultor que o período do verão estava próximo. Assim também quando nós olhamos para essas coisas que a irmã está falando, né? Vulcão, terremoto, guerra, rumor de guerra, pandemia, né? Essa pandemia é uma coisa, né? Peste, né? É uma peste. Uma peste que se espalhou pelo mundo todo, fazendo milhões de pessoas morrerem, milhões de pessoas doentes. Quando nós vimos essas coisas acontecer, saber que está perto, das portas, e que ele vai voltar. Mas olha o que diz o verso 32. Lê para mim, irmão Moacir, o versículo 32. Do capítulo 13. Mas aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha aí, ó. Aquele dia e hora, não sabe. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. A gente olha para esses sinais, irmãos, mas nós não sabemos o momento exato em que o nosso Senhor vai voltar. Nós não sabemos. Pode descer, meu filho, a hora É agora. Quando Deus falar é agora, aí vai acontecer. Aí vai se escurecer o céu, Jesus vai aparecer nas nuvens, a trombeta vai tocar e todos lamentarão, né? E nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Isso é o que as profecias dizem. Mas qual vai ser o momento? Ninguém sabe. E não adianta ficar fazendo cálculo aqui, não adianta ficar olhando para os sinais e falar assim, não, vai acontecer tal dia. Irmãos, tudo isso daí, qualquer pessoa que tenta acertar essa data e essa hora, irmãos, desculpa, é uma profecia enganosa, mentirosa, falsa, porque as escrituras dizem que ninguém sabe. E o que nós devemos fazer? Versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Tá vendo? Ó, 3 coisas, hein? 3 verbos aqui de ação. Olhar,
olhar as coisas que estão acontecendo, olha para o mundo, olha para as coisas que estão acontecendo, observe essas coisas, aí você vigia. Como é que se vigia? Com os lombos cingidos, com a candeia acesa. Pronto. E orai. E orai, irmãos. Hoje é um culto que nós vamos orar. Nós vamos separar um tempo para nós orarmos. O cristão, irmãos, deve estar sempre em oração. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Tá? Então, que nós estejamos orando. Por quê? Porque não sabe quando será o tempo. Versículo 34. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Ele está falando de Jesus, irmãos. Jesus não subiu ao céu? Ele foi, mas ele falou, olha, chamou os discípulos, deu autoridade aos discípulos, deu autoridade à sua igreja e deu uma obra aos seus servos. O que nós cristãos temos que fazer? Pregar o evangelho de salvação, levar as boas novas às pessoas, estar vigiando com os lombos cingidos, com a candeia acesa, preparados para a volta do Senhor. Quando vai acontecer? Não sabemos. Então ele fala, vigie, porque nós não sabemos. Versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Está vendo como o Senhor Jesus, irmãos, através das Escrituras, ela nos exorta a estarmos vigiando. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, é vigiando. Tá? Às vezes, irmãos, a gente se distrai com as coisas. Por isso que a Bíblia vai sempre exortar a que nós estejamos nos exortando uns aos outros. É bom quando tem o culto na igreja. Não tem outro lugar para você estar, você está na igreja. A gente poderia estar vendo novela, né? Esse horário é horário de novela. Talvez assistindo, os canais de reportagens, que vai falar sobre o quê, irmãos? Qual é a principal notícia do dia de hoje, irmãos? Não foi o dia aí da padroeira dos católicos? Então, o que eles vão fazer? Eles vão mostrar as igrejas que fizeram as suas missas e tudo. Tudo aquilo ali, irmãos, que para nós, como verdadeiros cristãos, a Bíblia condena essas coisas. Poderíamos estar lá em casa, jogando papo fora, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo... Mas não tem culto na igreja? Não é a gente tem tão pouco culto, né? Então, aí não vem. Não, irmãos, temos que estar vigiando, porque o Senhor pode chegar de improviso. Ele quer nos encontrar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Então, que nós estejamos prontos, irmãos. Pastor, como que eu me apronto? Estando com os lombos cingidos, vestindo a couraça da fé, preparando os calçados do Evangelho, usando as Escrituras, que é a espada, e orando, irmãos. Tá? É tão importante nós orarmos, E eu vou dizer, irmãos, temos tido tantos casos de enfermidade, Não é verdade? Quanta enfermidade, quantas pessoas doentes, irmãos. Quantos problemas de relacionamentos, Boa parte das famílias hoje em dia, tudo sendo destruída pelos adultérios, pela prostituição, pelo descaso, Não, As pessoas só pensam em si próprio.
quantas pessoas, irmãos, que estão mais preocupadas em juntar muito dinheiro para ficar rico? E quantos estão gastando seu dinheiro para tentar arrumar o nariz, né, a boca? Coisa, vaidade. Vaidade. É, né? Então, pensa assim. Ah, tatuagem, né? Quer tanto dinheiro gastado com tatuagem. Irmãos, tudo isso, silicone, né? Para deixar mais bonito. Tudo vaidade, irmãos. Então, assim, a Bíblia está nos orientando a nós estarmos vigiando. Os sinais estão aí, não estão não, irmãos? Como a irmã Nilda comentou agora, né? Pastor, os sinais estão aí. E há 40 anos já que está acontecendo. É isso mesmo. Os pais É, né? os pais matar os filhos matar os pais. É, e a gente tem visto isso. E a inversão, né? A inversão dos valores, né? As famílias sem nenhum valor, né? E as famílias que eles estão criando agora. Então, veja, irmãos, nós temos que olhar para as Escrituras e falar assim, poxa, os sinais estão aí. A vinda do Senhor está próxima. A gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente tem que estar o quê? Vigiando, orando e se preparando para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos estar realmente vigilante, preparando para nos encontrar com o nosso Senhor. Irmãos, vamos fazer os nossos pedidos de oração, tá? Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos agora separar também um tempinho para nós podermos orar. E eu gostaria de pedir que os irmãos orassem, continuassem orando pelo irmão Mário, também pela família dele, pela igreja lá em Vila São José, que tem acompanhado isso de perto. Lembrar de nós estarmos orando pelo irmão Baldez, que está meio abatido aí pela doença, meio desanimado, que Deus possa fortalecer a vida dele, despertá-lo, abençoá-lo, abençoar a irmã Juvenil, né, com a sua saúde, abençoar também o primo dele, o Nelson. Eu peço que os irmãos orem, né, por essas pessoas que estão enfermas, né, a maioria também, que não anda muito bem nesses últimos dias. Deus possa estar fortalecendo esses irmãos, dando saúde e que nós possamos permanecer firmes. Amém? Irmã Nilda, tem algum pedido? Agradecer a Deus por tudo, por mais um dia. Pedir para a minha saúde, para a nossa filha, e também para minhas filhas lá embaixo, no neto, meu irmão que está passando uma época lá em Fábio, está com a família, com a filha lá, que resolveu separar do marido, agora resolveu voltar para trás, mas não quer aceitar o marido, quer voltar para casa, mas não quer o marido, e aí? Minha irmã está com esse problema sério, orando, mas... Vamos orar, né? Vamos orar para que Deus possa dar sabedoria. E para meus netos, botar meus netos, eles são 5 netos e 2 bisnetos, temos um assim também. Amém. Que Deus toma frente deles, porque eu vejo que eles, pastor, minhas filhas, foi todas elas criadas na igreja. Deus pequenininho, levava uma no colo, outra na mão, outra na barriga, outra levando a bolsinha de fralda da maior da pequenininha. Então, pela misericórdia de Deus, cresceram todo mundo na igreja. A que faleceu era a diaconisa da igreja, era firme, né? Esse menino que é o Lequinho, que é o mais aí, chama o Exley, mas eu costumo falar Lequinho, porque é mais fácil. Então, ele já tem dois filhinhos já. Minha filha foi embora e ele morreu e ele ficou casado já de novo, não tinha filha ainda, agora já tem 2 garotinhos. Mas eu vejo tanta coisa ele ensinando aquelas crianças, coisa que eu vejo que está errada. E ele é pastor também. Então, e essa outra também, o outro meu genro da Penha, que é pastor Paulo, que a senhora já me conheceu, a minha filha é criada na igreja, hoje ele é pastor, a minha filha é diaconia, é missionária,
do jeito da vestimento dele, o jeito da... O cabelo dele tem meio da cor dessa flor aí, ó. Pintado. Tatuagem pra tudo quanto é lado. Brinquinho pra tudo quanto é lado. Fiado, tem, me bota só uma orelhinha, não bota aqui, no crio, não sei onde. E isso me entristece, porque eu sei que tá errado. Ia fazer aquele negócio um pouco pra você. Tatuagem fez nela e falou que ia fazer uma tatuagem de homenagem a mim. Ô, vai, vou fazer uma tatuagem de homenagem ao seu. Por amor de Deus, não faz. Tu vai sofrer do ator, eu não vou receber. Falei assim, não aceito não. Vamos orar, né, por eles, porque Eu fico triste por isso, porque, né? que Deus possa transformar o coração, né? Não quer, Bem. não posso fazer nada. Deus está no controle. Eu sei que o caminho certo é Jesus e eu mostrei. Falei, Jesus é o caminho. Vamos lá, é o caminho certo. Eu, com toda a minha fragilidade pequena que sou diante de Deus, eu sei, pastor, eu sou tão pequenininho diante dele. Mas o Senhor é grande, irmão. O Senhor é grande. Eu estou aqui caminhando. Tá certo, tá certo. Amém. Irmão Moacir? Pastor, essa minha saúde que estou debilitado com os problemas da minha cabeça, né? A minha coluna também, mas tem jeito para andar, fico com as pernas meio presas, eu quero dar a coluna da falha, não. Uma graça de Deus vivendo, peço pela minha saúde, peço por minha filha, né? Meus netos, bisnetos. Agora, dia 23, minha bisneta vai fazer 15 anos. Eu vou lá em São Gonçalo, já estou convidado para ir lá, vai ter a festa dela. E, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Amém. Vivendo 6 anos. Orar por ela, né? Como é que é o nome dela? Da sua bisneta. Minha filha é Eugênia, chama de Nela, está viajando lá para Curitiba. Não, a sua bisneta, que vai fazer aniversário. Yasmin. Orar por ela, né? Que Deus abençoe, né? Ela conversou com a minha filha, né? Amém. A vaidade danada, não se quer achar que estava na minha vida, que não sei o quê. Conseguiu abrir 2 salões de beleza na Copacabana. Viajando, ela viajou. Viajando, não tem dinheiro, não? Vamos orar, né? Vamos orar porque, infelizmente, né, irmãos, as pessoas não compreendem o Evangelho, né? Então, não sabem que tudo isso aí é passageiro, irmãos. Tudo isso é passageiro, entendeu? Não, né? Quando a gente menos pensar, Deus chama, e se você não estiver preparado... Ela é Eutineia. Eudineia. Tá bom. Marisa? Eu agradeço, né? Mas oração pela irmã Marina, que às vezes ela não está bem de saúde, né? Dela, Amém. está abençoando. A irmã Elis também não Tá muito bem, né? está a saúde bem debilitada. E que Deus possa estar abençoando os planos no final do ano. Amém. Que tudo possa ser de acordo com a vontade dele. Amém. Débora? Não? Só agradece? Muito bem, vamos orar, irmãos, aí depois a gente separa.